Olá, amigos. 11 de dezembro de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Nós comentamos aqui o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, um absurdo projeto de lei, de autoria do Partido dos Trabalhadores, é claro, né, que tem interesse em facilitar o trabalho dos contomacuts na via pública, dos black blocs na via pública, mas aprovado, obviamente, mediante acordo entre o governo, que aqui é constituído do PSDB e de partidos aliados, e o mesmo PT. Ainda o autógrafo do projeto foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do dia 6 de dezembro de 2014, mas ainda não recebeu, pelo menos até o momento em que faço esse comentário, sanção do governador do estado. Disse também no programa passado que não sei se o governador iria sancionar, e vou lhes dizer uma coisa: tudo indica que vai, tudo indica que vai. E por que afirmo isso? Porque a compreensão do problema não estava clara no momento do comentário na totalidade. Em primeiro lugar, esse projeto não é um projeto parcial, não é um projeto que estabeleça certas proibições focadas em determinadas atividades policiais. Ele é um projeto de caráter absoluto, ele tem apenas 2 artigos. O primeiro artigo é muito simplesmente: fica proibido no estado de São Paulo o uso de munição de elastômero, entre parênteses, bala de borracha, pelos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil. E o artigo 2º define que aquele que usar isso, algum policial que utilizar esse tipo de munição, ficará sujeito ao enquadramento por transgressão disciplinar. Então o artigo 1º, que é o que interessa, é absoluto, fica proibida completamente. Não se colocam nem exceções, como por exemplo a necessidade de debelar uma rebelião dentro de um presídio. O que é que vamos fazer? Vamos permitir que a tropa de choque entre no enfrentamento braçal com os amotinados dentro do presídio? É isso que se quer? Exatamente favorecendo condições que acabam por provocar muito maior número de lesões, às vezes até fatalidades, do que o emprego controlado de munição de borracha? Pensem mais uma vez no assunto, senhoras e senhores. No meu tempo da ativa, no comando de tropa de choque, eu costumava classificar, falava de certa forma jocosamente, mas era uma realidade prática, eu costumava classificar a bala de borracha como um cacetete voador. O golpe equivalente ao golpe do cacetete, que é dado a uma certa distância, evitando o confronto braçal entre o policial e aquele que está violando a lei, entre o policial e aquele que está praticando um ato de depredação do patrimônio público, entre o policial e o preso amotinado dentro de um estabelecimento prisional, permitindo a manutenção de um afastamento que evita o superenvolvimento emocional, até muitas vezes, do policial frente à resistência maciça, braçal, a murros, socos e pontapés e pancadas trocadas a curta distância, com quem esteja cometendo um crime, com quem esteja amotinado num pavilhão de cadeia, de centro de detenção. Essa é a razoabilidade do emprego da munição de borracha, esse é o fundamento técnico-científico do emprego da bala de borracha. E agora, de modo absoluto, sem fazer exceção alguma, a Assembleia Legislativa aprova um projeto de lei. E por que eu digo que entendo que o governador vai sancionar o projeto? Porque a visão de conjunto mostra isso, uma vez que também foi aprovado, logo depois, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 1073 de 2014, que traz para o estado de São Paulo, em termos de lei, aquilo que Dilma Rousseff e seus acólitos queriam para o país, imposto por decreto. O decreto dos sovietes, o decreto bolivariano, que tantas vezes denunciamos neste programa e em outros programas. Esta lei estadual permite a instalação
dos tais conselhos populares, cujo objetivo por parte do atual poder não é outro senão fazer com que funcionem como sovietes no Brasil. Acordo, projeto de lei de iniciativa do PT, como não poderia deixar de ser, e acordo com o governo do PSDB para que essa matéria seja aprovada. Embora tenha vindo o presidente da Assembleia Legislativa a público dizer que não é bem assim, porque a lei aqui é autorizativa, não é impositiva. Sim, é autorizativa. O artigo 1º dela permite ao governo do Estado, permite ao Poder Executivo instituir a tal política de participação social nos termos daquele decreto bolivariano. Permite, mas não impõe. Mas se permite no acordo político é porque o próximo passo será inevitavelmente dado. E ao ser regulamentado por decreto, essa lei, que seguramente será sancionada, porque está no bojo de um acordão espúrio, ocorrido no estado de São Paulo entre o PSDB e o PT, inevitavelmente o decreto do Poder Executivo vai abrir as portas para aquilo que pretendia o decreto 8.243. Então, passa-se a entender o que aconteceu. Um acordão político entre o PSDB e o PT, um acordão político entre o governo do estado de São Paulo e a oposição, que não tem força, não teria força para aprovar esses dois absurdos na Assembleia Legislativa. E por quê? Talvez porque o governo do estado de São Paulo esteja sentado sobre um caldeirão de brasa, sobre um barril de pólvora, que é a questão da falta de água no estado. Talvez porque tenha que estar a passar o chapéu ao governo federal, implorando por esmolas que não são esmolas, porque é dinheiro produzido no estado de São Paulo, dos impostos dos que trabalham e suam no estado de São Paulo, tomado pelo poder leonino do governo federal e que não volta ao estado na medida em que deveria voltar, porque é dinheiro suficiente para ajudar o restante do país e ao mesmo tempo para propiciar o desenvolvimento de São Paulo, mas não volta na medida necessária. Dinheiro que deveria ser exigido pelos governantes de São Paulo e não implorado, como tem feito o governador de São Paulo em relação a Dilma Rousseff. E se não implorar, e se não pedir, e se não fizer acordos como esse, espúrios como esse, certamente não vai conseguir do governo federal o dinheiro necessário para as obras, agora já de emergência, de urgência, que podem, talvez, dependendo das condições climáticas, evitar uma falta de água generalizada no estado de São Paulo. Isso, senhor governador, é ceder à chantagem. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.